seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ler um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Diz o texto: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a primeira vez na Bíblia que a palavra igreja aparece. Até então, não se falava em igreja, porque não havia igreja na terra. A igreja surge no dia de Pentecostes, relatado em Atos capítulo 2, 50 dias depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É comum ouvir a igreja dos dias de Noé. Pastores falam isso. A igreja dos dias de Noé, a igreja de Moisés. Não havia igreja na terra. Embora ela sempre esteve no coração de Deus, mas ela não estava na terra. Não estava no tempo dela. Nos dias de Noé, o homem seguia a sua própria consciência. Nos dias de Moisés, as pessoas seguiam a lei. Era um homem falando para toda a nação. E foi assim durante toda a dispensação da lei. Isso começa com Moisés, entram na terra prometida, vem o tempo dos juízes, o tempo dos reis, dos profetas e até os dias de Cristo. Estava a lei na terra. O povo de Deus era uma nação apenas, a nação de Israel. Mas quando Jesus fala, eu edificarei a minha igreja, ele abre para pessoas de todas as nações, de todos os povos e línguas. Ele vai chamar o povo. A situação de Israel, Israel foi escolhida no meio de todas as nações. Deus falou, eu escolhi vocês para ser o meu povo na terra. Mas agora a situação muda. O Senhor Jesus vai chamar pessoas. Nós somos os chamados. A parábola das bodas toca nesse ponto. Ele fala,
Muitos são chamados e poucos escolhidos. Israel foi escolhida. É um número limitado de pessoas. Mas os chamados são muitos. Que o Senhor chama. Está chamando há 2000 anos. É inumerável. São muitos os chamados. E o Senhor tira os discípulos daquela atmosfera religiosa ali, de onde eles estavam ali no mar da Galileia, e leva para as bandas de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe fica ali no pé do Monte Hermon, onde nascem as primeiras águas do Rio Jordão, que vem das geleiras de lá do alto do monte, junta com mais pequenos riachos, e se forma ali o Rio Jordão. O Senhor leva os discípulos na fonte. É hora de começar de novo. Não vamos beber água lá de baixo, cheia de poluição. Nós temos que começar algo novo na fonte. Águas limpas. Que o Senhor leva eles lá para as bandas de Cesareia de Filipe. As fontes do Rio Jordão. E ali o Senhor pergunta: o que o povo está dizendo aí a meu respeito? Tem muitas ideias. Tem muitas ideias. A confusão já estava arrumada lá, como está hoje, com muitas igrejas, muitos ministérios. A confusão estava lá. Mas o Senhor tirou eles dali. E agora eles perguntam: quem? Ah, é João Batista, é Jeremias, é um dos profetas. E muitas ideias o povo tinha. O Senhor falou: e vós, os meus discípulos, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nunca alguém tinha falado dessa maneira. E ele fala para Simão: tu és bem-aventurado, porque não foi homem algum que te revelou isso, não foi carne e sangue, mas o meu Pai que está no céu. Mas eu vou te revelar algo novo agora. Você, Simão, é uma pedrinha. É Pedro. Ele diz sobre essa pedra. Não vou entrar nos méritos dessa pedra. Não vem ao caso agora. Eu edificarei a minha igreja. Esse é o foco. Eu edificarei a minha igreja. Preste bem atenção na propriedade. Ele é o proprietário. Ele é o Senhor da igreja. A Bíblia fala que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é o grande pastor que ressuscitou para justificar. E ele é o supremo pastor que virá com a coroa da glória. Ele é o Senhor da igreja. Então é a primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia. A palavra, ali foi colocada uma palavra grega. A palavra é ekklesia, que significa chamados fora. E quando foi traduzida para o português, não traduziram a palavra grega ao pé da letra, transliteraram e deu esse nome igreja. Já ouvi pessoas dizer que é muito fácil montar uma igreja.
se aluga um espaço, coloca ali umas cadeiras, tira o CNPJ, contrata uma banda para tocar, põe uma pessoa para pregar e convida as pessoas para vir. Está montada uma igreja. Uma banda que muitas vezes os músicos nem cristãos são. Isso é lastimável, uma ideia dessa. Mas está acontecendo. Por aí está acontecendo isso. Igreja surge em todos os dias. Cria-se um nome e está montada a igreja. Mas uma igreja não se monta. O Senhor falou, eu vou edificar uma igreja. Ela é colocada pedras vivas, lado a lado. Pedro fala a respeito disso. Vós sois pedras vivas, pedras que crescem lado a lado e formam um edifício para a habitação de Deus em espírito. Deus não habita em templos feitos pela mão dos homens, a Bíblia fala isso. Deus habita no seu povo. Igreja é isto. O Senhor falou, eu vou edificar a minha igreja. Uma igreja é edificada. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, que eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento. O fundamento é Cristo. E Paulo diz que a obra do apóstolo é lançar fundamento, não ficar ensinando o cristão. A obra do apóstolo é lançar o fundamento da igreja. E Paulo fala, eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento. E cada um vê como edifica sobre ele. Paulo lançou os fundamentos da igreja, que é o próprio Cristo. E Cristo, quando vier, ele é a pedra de arremate. Ele completa a obra. Até que Cristo não voltar, a igreja tem uma função. Pregar o evangelho da graça. Porque estamos na era da graça. Estamos na era da misericórdia de Deus. E Deus estende a sua misericórdia para todos os povos. Até para o ateu, até para o mais religioso que é na terra. Ele abriu um parênteses na história da humanidade para acolher toda a humanidade. A promessa feita a Abraão em Gênesis capítulo 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Cristo abriu um parênteses na história da humanidade para chamar pessoas. Quando ele vier, ele fecha o parênteses. Está completa a igreja. O Senhor volta quando tiver entrado a plenitude dos gentios. É isso que a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 11. Paulo fala. Até que entre a plenitude dos gentios. E o gentio, o ser humano comum, natural, só entra por meio de ouvir a palavra do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O cristão, a pessoa, o ser humano, ele é tirado da situação que se encontra natural no mundo mortal corruptível, para ser introduzido na esfera onde o Senhor governa, onde o Espírito faz a união. Ali só entra pela fé.
na morte salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?